Bom dia para todo mundo. Estou falando bom dia porque aqui são 9 horas da manhã de uma terça-feira. Eu acho que hoje, será que hoje é primeiro de julho ou 31 de junho? Mas acho que esse mês é só 30, né, gente? Então, foi 30 ontem, né? Segunda-feira. Hoje é terça, então hoje deve ser 1º de julho. Uau! Metade do ano já foi embora. Metade do ano já foi embora. 2025 está indo. É. 2025. 30 anos atrás, 1995, foi um ano muito difícil para mim, aqui na Inglaterra. Sofri demais, chorei muito. Foi o primeiro ano em que eu estava aqui. A situação era bem complicada. O Senhor já estava me mostrando que as coisas não seriam como eu pensei que fossem. Ai, meu Deus, pois é. Eu estava pensando numa coisa, mas eu vou fazer outra. Eu estava pensando, porque agora nós vamos entrar na, na Páscoa, na instituição da Páscoa, mas como é um assunto bem longo e bem profundo, porque a instituição da Páscoa foi exatamente a instituição do Estado de Israel. Foi quando Deus, o Eterno, disse: eu estou criando um povo para minha glória. Mas não vamos fazer isso hoje, não. Eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês, tá bom? Eu nasci em Anápolis, Goiás. O médico que me trouxe a vida foi o Dr. James Fustony. Dr. Fustony, ele criou, né? Ele foi para o Brasil em 1930, mais ou menos. Ele e a esposa, eles eram novinhos, missionários e médicos. Ela era enfermeira e foram primeiro para uma outra cidade, depois eles acabaram indo para Nápoles como missionários e abriram um hospital. A dona Daisy, ela criou a escola de enfermagem, que era uma coisa muito... Quando eu era menina, a gente ia nas formaturas, gente, coisa mais linda que era. Então, eu já nasci nos braços de um inglês. A primeira pessoa que me pegou nos braços foi um inglês. Hoje eu estou aqui na terra dele, vivendo na cidade onde ele estudou e se formou como médico. Quando eu tinha 2 anos e meio, mais ou menos, alguém me roubou. Eu estava no portão ou na entrada da casa, uma pessoa passou e me pegou. E isso foi um trauma que até hoje ainda tem consequências, né? Com 72 anos, eu ainda carrego algumas consequências, 73 esse ano, ainda carrego alguns resíduos dessa experiência, que foi muito negativa, porque a pessoa que me pegou, eu chorava muito e ela me maltratou bastante, ela me judiou muito, me beliscou muito, me bateu, e depois ela me abandonou. Quando ela viu que ela não conseguia me controlar, ela me abandonou dentro de um cemitério. E isso aconteceu de manhã, por volta de 8 horas da manhã, e eu fui encontrada às 5 horas da tarde, tentando sair desse lugar. Vocês imaginam o que uma criança de 2 anos e meio abandonada dentro de um cemitério em Anápolis, isso.
Bom, essa experiência trouxe um trauma muito grande para minha vida que até hoje eu ainda tenho resíduos dessa experiência. Eu era uma adolescente, uma criança muito chorona por causa disso, né? Chorava por tudo, tinha medo, era muito medrosa. A minha adolescência foi muito complicada. Eu tinha momentos de muito pavor, de muito medo. A experiência me trouxe situações em que eu enxergava objetos e pessoas e coisas. Então foi assim uma adolescência, uma meninice. As noites não eram agradáveis. Durante o dia era muito bom, mas quando anoitecia, para mim era um, era um desafio. Todas as noites para mim eram desafios. Na adolescência eu era muito calada, muito quieta. É, comecei a ler muito, muito. Era a minha fuga, meu momento de fuga era a leitura. Então eu estudava muito, era muito boa estudante, lia muito, eu chegava a ler um livro por dia. Então a minha essa parte cultural na minha vida foi muito forte, porque eu lia muito, eu estudava muito. Muito curiosa em termos de astronomia, astronomia em termos de oceania também. Eu li muitos romances com relação a submarinos e a vida aquática no mar e tudo. Então, mesmo novinha, eu já tinha um conhecimento assim, muito grande da vastidão do nosso planeta, também do universo, né? Porque eu estudava muito astronomia também. Essas descobertas para mim eram, sabe, faziam o meu dia. Então, gente, foi assim, foi um tempo assim bem. E aí, por causa dessa experiência, talvez tenha despertado em mim uma. É, tenha. é, Sabe quando você acende um fósforo, né? Aquele negócio? Então, eu acho que a gente fala ignited, que ela provocou. É como se você pega a chave do carro e gira e liga o carro. Então, essa experiência de menininha de 2 anos e pouco ligou alguma, alguma parte espiritual em mim, em que eu passei a enxergar e prever coisas, né? E, e acabei que na minha adolescência, depois que os meus pais foram para a igreja, que se tornaram da renovação espiritual, ela veio para esse lado da profecia, de coisas assim. Então, eu tinha essa facilidade de prever casamento, prever sexo de criança, essas coisas assim, né? Na verdade, isso me assustava um pouco, porque eu conseguia prever outras coisas e que não eram bem agradáveis. Então, foi bem complicado essa parte da minha vida. E até que chegou um ponto em que eu falei, não quero mais saber, eu quero viver normal. Você sabe aquela história de Israel? De Israel, quando ele falou assim, não quero saber dessas coisas, eu quero um rei igual a todas as nações. A Miriam passou por isso. Esse aqui é um chazinho, viu, gente? Chazinho da manhã. Então foi isso que aconteceu com a dona Miriam. Eu falei, não, eu quero ser uma pessoa normal, eu não quero ter essas coisas, não quero saber dessas coisas. Então como a gente tem o livre-arbítrio, né, que é aquela decisão de não querer mais ter essas experiências, né? E aí eu passei a rejeitar todas essas experiências e eu resolvi então que ia trabalhar, que ia ser normal, que ia ser uma pessoa igual a todo mundo. E fui.
E nesse período, eu estive na África trabalhando. Aí depois que eu voltei da África, eu fui para Brasília e aí fui trabalhar normal, mas as coisas nunca aconteciam. Gente, que dificuldade que era. Todas as portas se fechavam para mim. Se eu estava me empurrando, entendeu? Quando o Eterno empurra você e você resiste, ele te empurra e você resiste. Chegou um dia em que eu disse, seriamente, eu disse, Deus, me deixa em paz. Eu fiz essa oração, gente, lá em Brasília. Eu disse, você não está sabendo cuidar da minha vida, deixa eu cuidar da minha vida eu mesmo? Deixa eu tomar as minhas decisões e cuidar do meu caminho? Aliás, eu fiz essa oração algumas vezes. Aí ele falou, tá tudo bem, então cuida. Não preciso nem dizer para vocês, né? Quebrei a cara. Ai, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Então, aí acabei casando, né? Tendo filhos, cuidando da minha vida. Passei por cada uma, gente de Deus. Meu Pai eterno, como eu chorei. Como cuidar da minha vida foi complicado. E mesmo assim, gente, nesse período o Senhor estava tentando falar comigo. O Senhor nunca parou, o Eterno nunca parou de me mostrar aquilo que Ele queria da minha vida. Ele deixava eu ir, igual Ele faz com Israel, né? Isso é uma experiência de todos nós, gente. Quem de vocês que nunca passou por isso? Todos nós passamos por esse momento de rebeldia, de dizer, Eterno, tira sua mão, deixa eu cuidar de mim mesmo. E aí, num desses momentos, né, o Senhor me mostrou que eu viria para a Inglaterra. Eu estava num momento de transição, no momento em que eu tinha que tomar uma decisão. E eu vou tomar essa decisão. Aí o Senhor me mostrou que a decisão que eu estava tomando, aí na sua misericórdia, gente. É eterno, tem misericórdia mais da gente. Eu estava numa cidade horrível, perto de Brasília. Nossa, que situação difícil que eu passei naquele lugar. Até hoje, quando eu vou ao Brasil, eu nem olho para o lado. Quando eu estou indo para Brasília, de Goiânia para Brasília, eu nem olho para aquela parte. Eu não quero nem ver, nem de longe, do tanto que eu sofri naquele lugar. Chorei demais. Tive vontades de fugir, de sair um dia andando e não parar nunca mais de andar. Mas essa experiência de andar para resolver um problema veio da experiência do abandono dentro de um cemitério, que eu devo ter andado o dia inteiro, né, gente, tentando achar uma saída. Então, essa vontade de andar sem parar até achar a saída vem dessa experiência. Mas o Senhor me barrou por causa dos 4 filhos que Ele me deu. Eu só pensava neles. Quando eu tinha essas vontades, quando me dava aquela ímpeto de simplesmente descalço pelo mundo. E aí o Senhor me mostrou que Ele ia me trazer, mas Ele mostrou de uma forma muito... Sabe aquela oração que você faz assim, olha, eu sou meio estúpida, me mostra mesmo assim o caminho, me mostra de uma forma que eu, sabe, porque eu não vou entender, então mostra direitinho. Ele me mostrou direitinho. Eu estava indo na direção que eu queria ir, aí uma outra Miriam, a mesma Miriam,
Éramos duas Miriams nesse momento. A outra Miriam me pegou pela mão, me segurou e disse não. Eu olhei para a situação em que eu queria entrar e essa situação estava triste porque ela percebeu que eu não iria entrar nela, que eu não iria buscar aquela solução. E aí a Miriam me pegou e me levantou no ar e voou comigo. E passou por cima de mata, por cima do mar, e chegou num lugar e me jogou ali. Disse, aqui é que você vai ficar. Quando eu acordei, eu entendi que o Senhor estava dizendo para mim, essa situação que você quer entrar não é a que eu quero, e eu vou te tirar daqui. Eu vou te levar para um lugar muito longe. Gente, eu não tinha noção nenhuma. Eu não tinha noção nenhuma. Na minha cabeça, Inglaterra só significava a rainha Diana e o Charles. Não, sabe? Não fazia sentido. Então, quando eu caí aqui na Inglaterra, eu caí mesmo, caí porque o Eterno me trouxe, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Eu sabia que era uma ilha, eu pensei que era uma ilha pequena, igual o Chipre, né? Mas cheguei aqui, era muito grande. E aí foi sofrimento. Por isso que eu lembrei de 1994 que eu cheguei. 95 foi um ano muito difícil, então há 30 anos atrás, 1995 para 2025, 30 anos atrás exatamente, eu estava nesse exato momento, num sofrimento que só o Eterno tendo misericórdia de mim. Eu estava morando numa outra casa, eu tinha que levar as crianças cedo para a escola, ir trabalhar, voltar do trabalho, pegar elas na escola, vim para casa, fazer tudo, era uma rotina assim. Passando por muitas situações difíceis que a gente passa quando chega aqui. Muito difícil. Mas o Senhor teve misericórdia. E 30 anos depois dessa situação, porque já são 31 anos aqui na Inglaterra, esse ano fez 31 anos aqui. 31, vai fazer 31 ou 32? 31. Vamos entrar no. Já fizemos 31, vamos entrar nos 32 anos aqui na Inglaterra. Foi assim que eu cheguei aqui. A minha teologia, eu pulei uma série de coisas, né, gente, nessa história aí, mas o meu curso de teologia, aos 17 anos, eu fui para uma cidade no Paraná para estudar. Eu tinha 17 anos, ou 16 para 17, uma coisa assim. Mas como eu era muito avançada, a minha cabeça não se adaptava àqueles ensinamentos que eles davam, eu acabei sendo pedida para me retirar. Eles não queriam que eu ficasse na escola porque eu disturbing as salas por causa das minhas perguntas. Né? Eu nunca gostei, gente, de ficar na superfície das situações. Eu nunca gostei da superfície. Eu gosto de entrar na história, eu gosto de buscar o que está atrás. E aí me impediram de continuar. Eu tentei ir para uma outra escola teológica na época, mas aí o meu nome já estava em várias delas, como se eu fosse uma pessoa que atrapalhava, e aí nenhuma escola me aceitou. Então, na época era assim, gente, na época a gente não podia questionar, aliás, no Brasil até hoje é assim, né, gente? Vocês não são presos aí no Brasil porque vocês pensam diferente? Né? Não é a situação no Brasil agora? É.
Não mudou, gente. O Brasil é uma dificuldade nesse sentido, né? Quem pensa diferente no Brasil ou quem busca mais é perseguido. Eu fui. Eu fui uma menina de 17 anos. Só porque eu perguntava demais, eu queria saber mais. Eu exigi que os meus professores tivessem mais conhecimento do que eles tinham. Bom, depois eu fiz. Aos 22 anos eu consegui fazer. 20, não, eu tinha uns 23 anos quando eu entrei de novo na faculdade, aí já era uma faculdade média mais advanced, né, mais avançada, não era tão cheia de... Eu podia perguntar, eu tinha um professor de teologia que ele era fantástico, ele também tinha uma cabeça assim, né, mais ou menos igual a mim, então as minhas perguntas para ele faziam com que ele pensasse mais, então ele gostava disso. Então, eu não tive problema, eu terminei, consegui fazer, né, os 4 anos de teologia, mas porque ele era assim, inclusive o Senhor já o levou. Era uma pessoa maravilhosa, eu tinha um amor muito grande por ele. Ele era realmente incrível. Ele, um dia, porque eu sempre fui assim, nas salas de aula, eu presto muita atenção nos detalhes. Eu fico caladinha. Mas quando eu faço a pergunta vem de uma forma assim que. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: Mini, você nasceu fora da época. Você devia ter nascido agora para pegar, sabe, uma coisa mais avançada daqui a 30 anos, ele falava para mim. É. Então, hoje nós aqui, né, na Europa, a gente tem essa facilidade de questionar. Nós temos essa liberdade de questionar. Eu tenho hoje essa facilidade de aprender, né, aos pés de rabinos, aos pés de grandes teólogos, né? Então, hoje eu estou me sentindo em casa. Aqui realmente eu me sinto em casa. Eu estou estudando o Torá com um rabino, assim, online, né? Eu ouço as mensagens dele todo dia. E ontem eu estava ouvindo uma das mensagens dele, ele disse, a Torá que é o Pentateuco, que é o Velho Testamento, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. O Torá, ele tem quatro formas de você interpretar. Ele tem 4 levels. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto level. O primeiro é esse comum que todo mundo interpreta. Por exemplo, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, é literal. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse aí é a superfície. Aí vem o segundo patamar, que você vai estudar todas as palavras do Bereshit, por exemplo. No princípio, que foi traduzido no princípio, mas Bereshit é muito mais do que isso. Gente de Deus. A primeira palavra do Pentateuco, de Gênesis, ela significa tanta coisa, gente. Essa palavra Bereshit, ela tem 3 ou 4 palavras que foram colocadas juntas. Ela tem a palavra cabeça, ela tem a palavra... eu tenho escrito em algum lugar por aqui que eu fiz o Bereshit, que é incrível. Por exemplo, a palavra Israel. A palavra Israel tem o nome de todos os patriarcas e as mulheres dele, a inicial de todos os patriarcas e as mulheres dele.
Então, quando o Eterno deu nome para Israel, para Jacó de Israel, ele estava colocando ali Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó, Lia e Raquel. Só no nome de Israel. Então, para vocês terem... Eu não sei onde eu escrevi o Bereshit aqui. Eu fiquei tão impressionada eu fiquei tão incrivelmente impressionada, aqui ó, tem a palavra Rosh, que é cabeça, tem uma outra palavra que é Bará, que é criar, e tem a palavra fogo, Shi, e tem a palavra Shit, que é roupa, enfeite. Então, significa que no princípio, não princípio, a cabeça, olha o que significa a primeira palavra, a primeirinha palavra de Gênesis. A cabeça de fogo criou um ornamento. Tem mais? Isso é o segundo level, gente. Aí tem o terceiro level, que é a parte invisível, a parte mais espiritual, mais... Ai, gente, me falta até a palavra. E tem ainda a quarta. Essa era a minha. Ela não quer só o Bereshit, só Deus criou, não. Quem é ele? Ele é o fogo, que ele quis criar um ornamento, ele não estava satisfeito de ser só aquele fogo, a cabeça, ele queria um ornamento, ele queria enfeitar, e aí ele criou a terra como um enfeite. Então essa foi a questão que me tirou quando eu era muito novinha do meu caminho que eu queria seguir. Só hoje eu estou nele, aos 72 anos. Talvez eu ainda tenha que fazer um pouquinho mais. Por quê? O Eterno me deu um sonho um tempo atrás, e que ele me disse que eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais para chegar naquela escola que eu quero. Espiritual, gente. Ainda não, ele me mostrou que ainda não era tempo de eu entrar naquela faculdade, que eu ainda tinha que aprender um pouquinho mais, que eu tinha que aprender o que significa menorar. Foi exatamente o sonho que ele me deu. Sabe esse símbolo de Israel? Eu estava naquele lugar, eu estava vestido de branco já, descalço. Aí o Senhor, entrei, quando eles falaram, vem, está na hora de entrar, e eu fui, para a fila para entrar. Aí, quando eu estava na fila para entrar para dentro desse lugar, que era um lugar maravilhoso, lindo, parecia uma faculdade, mas daquelas assim, maravilhosas, tudo branquinho, eu vi os anjos lá dentro, sabe? Os guias, as pessoas que iam guiar as outras para dentro das salas e tudo. Aí eu ouvi o meu nome. Como se fosse um alto-falante, alguma coisa. Aí ele falou, está indo ao seu encontro um anjo, um guia, uma pessoa que vai te guiar para onde você tem que ir. Aí aquela pessoa me disse, você tem que ainda estudar o menorar para poder entrar lá. Então ele me guiou para um outro lugar, não para dentro da faculdade. Então, eu acho que se eu tivesse a permissão de entrar ali, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Ainda tinham coisas que o Senhor queria me mostrar e me fazer e me ensinar. Aqui
nessa terra ainda. Por isso estou aqui e continuo aprendendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigada por ter isso. Alguém me falou, Miriam, me fala mais da sua vida. Bom, vocês estão vendo a minha vida aqui nos vídeos que eu estou mostrando para vocês, né? Como é que é. Hoje, agora eu vou sair. Eu tenho que fazer umas comprinhas, né? Eu tenho na árvore que fica lá do lado de fora, lá no parquinho, né? Que fica no meio da minha quadra aqui, eu tenho um lugar na árvore que eu coloco comida para os passarinhos. Então eu tenho que ir lá comprar a comida dos passarinhos hoje, porque acabou, só tem para mais um dia. De 2 em 2 dias eu tenho que abastecer. Então aí é pomba, aí vem os corvos, vem os passarinhos, vem vários tipos de passarinhos que eu tenho aqui que vêm comer. Então, água não precisa, porque o rio está bem ali pertinho, né? O rio está aqui, 10 minutos andando, está o rio. Então, eu não preciso botar água, porque o rio está lá. Agora, comida a gente coloca para os passarinhos aqui na quadra. Então tá, gente, que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente tem que cuidar da natureza. Não foi para isso que o Senhor colocou Adão no jardim? Pois é. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.